Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos em nosso canal. Deus continue abençoando a tua vida de uma forma toda especial. Vamos à palavra do nosso Deus. Salmo 51, o verso 10 e 11, que nos diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retiras de mim o teu Santo Espírito. Nós aqui vemos uma história onde Davi está clamando a Deus pela sua misericórdia, porquanto ele havia cometido um pecado contra o Senhor. Se nós formos ver, Davi ele se deitou com Batseba, sendo ela uma mulher casada. Ele, por ser rei, ele tinha direito a todas as virgens do reinado, jovens que ele quisesse, mas ele não poderia tocar na mulher do seu próximo. E Davi desejou Batseba e se deitou com ela. Quando ele cometeu este pecado contra Urias, contra Deus, a Bíblia nos diz que Deus mandou o profeta Natã ir até ele, e Natã declarou o seu pecado. Interessante que Natã ele usou de sabedoria e ele disse que vinha um homem viajante e que ele desejava comer um alimento, um guisado. E então um homem que tinha muitas possessões e que tinha muito gado, tinha muitas ovelhas, ao invés de pegar uma daquelas que ele tinha para fazer o alimento e dar para o viajante, ele foi até aquele homem que tinha apenas uma ovelha e fez o alimento para dar a este viajante. Quando Davi ouviu esta palavra do profeta Natã, ele disse: este homem é digno de morte. Davi ele ficou muito irado em ouvir esta situação. Porém, o profeta Natã declarou: este homem é tu, ó rei, meu senhor. E então começou a declarar a palavra que o Senhor estava proferindo ao seu coração, porquanto Deus havia tirado detrás de um curral da ovelha e teria colocado rei sobre todo Israel. E Deus estava dizendo: eu te dei tantas coisas, e se você quisesse, só era me pedir que eu ainda te daria mais. Ou seja, Deus estava repudiando a atitude de Davi de cometer aquele pecado. Quando Davi ouve estas palavras, mesmo sendo rei, Davi ele reconhece o seu erro e ele clama pela misericórdia do Senhor. Quando Natã profere a palavra do Senhor, Davi se prostra e reconhece o seu erro e diz: pequei contra o Senhor. Quando ele declara que ele pecou contra Deus, Natã disse: também não morrerás. Então trouxe Deus a oportunidade na vida de Davi. Certo que a palavra diz que Natã disse: também a espada não se arredará da casa de Davi. Ou seja, houve o preço e a consequência pelo pecado que Davi cometeu, mas ele alcançou graça, perdão e misericórdia da parte de Deus. Davi tinha 3 motivos para ser morto por causa deste pecado. Primeiro ponto que nós podemos ver é que a própria palavra nos diz que aquele que fosse pego no ato de adultério, ele deveria ser apedrejado. Por outro ponto, nós podemos ver pela própria palavra do rei, pois Davi disse: este homem é digno de morte. A palavra de um rei não pode voltar atrás. Então, pela sua própria palavra, Davi deveria morrer. E a morte espiritual, que nós sabemos que a Bíblia diz que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Então, seria uma morte espiritual. Porém, ao reconhecer o seu pecado, Davi alcançou misericórdia e perdão da parte do Senhor. E aqui Davi está expressando neste Salmo 51 este arrependimento, clamando a Deus por esta misericórdia, para que Deus pudesse estender as suas mãos sobre ele e trazer novamente a oportunidade para a sua vida. Porque eu posso dizer que Deus ele é misericordioso. Se nós formos ver, Davi cometeu esse deslize, este pecado, sim. Porém, isso não tirou Davi de ser o maior rei da história de Israel. Isso não tirou Davi de ser considerado um homem segundo o coração de Deus, a menina dos olhos do Senhor.
Então, nós podemos ver alguns textos bíblicos para poder estar corroborando, para fortalecer esta mensagem, este texto que nós estamos trazendo aos seus corações. Lamentações, capítulo 3, o verso 22 e 23, que nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Ou seja, aqui o livro de Lamentações está tratando sobre as misericórdias de Deus, dizendo que estas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Davi não foi consumido porque a misericórdia de Deus é grande. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia em nosso viver. Talvez por isso você tenha cometido deslizes na sua vida. Eu tenha cometido deslizes na minha vida. Mas nós não fomos fulminados, porque as misericórdias do Senhor têm se renovado dia após dia. E o objetivo das misericórdias de Deus se renovar é trazer nova oportunidade para nós, para que nós possamos agora acertar, fazer o que é correto, viver em conformidade com a palavra de Deus, para que nós possamos fazer o coração do nosso Deus alegre com um viver separado aqui nesta terra. Em Isaías capítulo 1, o verso de número 18 nos diz: vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão como a alva lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca neve. Ou seja, a palavra que Isaías traz mostra que não importa o tamanho do pecado, não importa o quão sujo esteja, não importa o qual vermelho ele esteja, mas o importante é dizer que se nós nos arrependermos, Deus ele trará para nós a oportunidade de continuar, de seguir avante e fazer aquilo que é correto. Ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43 e o verso 25, Deus ele declara uma palavra muito gloriosa aos nossos corações. Ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados já não mais me lembro. Ou seja, Deus ele apaga o nosso passado. Deus ele apaga aquele erro, aquela falha que nós cometemos e nos dá nova oportunidade de nos erguermos, de ficarmos de pé para fazer aquilo que agrada o seu coração. Lá em Provérbios 28, 13, também declara uma palavra gloriosa. Medite neste texto. A Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o que é que nós temos que fazer? Se em algum momento da sua vida você perceber que você tropeçou, que você errou, não oculte o seu erro, o seu pecado, mas confesse-o diante do Senhor, para que Deus possa trazer a oportunidade sobre a tua vida. O que encobre nunca prospera, mas o que deixa e confessa diante do Senhor, este alcança misericórdia. Então, para que nós venhamos alcançar esta misericórdia do nosso Deus, nós precisamos confessar e deixar. Não podemos ficar repetindo e repetindo os mesmos erros. Precisamos aprender também com os erros e não voltar a praticá-los, pois assim nós estaremos dizendo para Deus que nós estamos aptos para a mudança, para a transformação, para a renúncia, para que nós possamos alegrar o seu coração. Então medite nesta palavra, faça como o rei Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Precisamos pedir isso todos os dias de nossa vida a Deus. Precisamos clamar a Deus para que Deus possa criar em nós um coração puro, sem maldade, um coração sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem pecado, sem desejos mundanos. Precisamos pedir esta purificação ao nosso Deus. Cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retira de mim o teu Santo Espírito. Veja a preocupação de Davi, precisa ser a mesma preocupação das nossas vidas. Se você errou, se você deslizou, não tenha preocupação se Deus vai tirar o seu emprego, se Deus vai tirar seus bens materiais. Não. Se preocupe se Deus vai tirar a sua presença da sua vida. Pois o que nós temos de melhor em nossa vida é a presença do nosso Deus. Davi não se preocupou quando ele pecou, se ele iria perder o seu reinado, se ele iria perder a sua riqueza, se ele iria perder a sua força de guerra. Não, mas ele se preocupou tão somente em não perder a presença de Deus na sua vida. Então que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre a tua vida e que você venha a ser forte para que não venha pecar contra o Senhor. Mas se porventura você pecar, saiba que o Senhor está pronto para te perdoar mediante a tua confissão, para você seguir em frente e ser mais que vencedor em nome de Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.